Então, para trabalhar histórias, vamos começar aqui na unidade 5, um lugar para morar, tá bom? Onde vocês vão aprender aqui, ó. Reconhecer as moradias como uma necessidade dos seres humanos. Vocês vão comparar diferentes tipos de moradia e identificar semelhanças e diferenças entre eles. Vocês vão perceber que as moradias se modificam ao longo do tempo e também vão compreender que a existência de serviços públicos melhora as condições de vida e muda as paisagens. Agora, ó, observe aí essa fotografia. Tá aí na capa do livro para quem tem. Para quem não tem, depois conseguiu o PDF, tá? Dá uma chegadinha assim, ó, para ficar maiorzinho, tá? Para vocês conseguirem observar só essa fotografia aqui, tá certo? Certo? Tenta colocar assim, maiorzinho, tá? Aproxima a imagem para ficar maior, para vocês observarem bem, certo? Então, ó, o que você observa nessa fotografia? Imagine como é viver em uma casa como essas. Na sua opinião, quais são as diferenças e as semelhanças em relação à casa em que você mora? Dessa casa aqui, essa casa aqui é diferente da sua? É parecida com a sua? Você pode responder oralmente, tá bom? Só através da fala. Vamos lá. Quando as pessoas mudam de um lugar para outro, que sentimentos podem surgir? Por que as pessoas se sentem dessa maneira? O que você acha que as pessoas podem sentir se ficar mudando de um lugar para o outro? Às vezes, por extrema necessidade, né? A maioria das vezes é por extrema necessidade. Que motivos levam as pessoas a ficar mudando de casa? Vocês sabem? Ó, essa aqui, ela é, deixa eu ver se eu consigo, uma casa flutuante. E essa casa flutuante, ela pode ser movimentada pela água e mudar de um lugar para o outro. Essa aqui é uma casa flutuante construída no Lago Tonle, no Camboja, em 2017 que foi tirada essa foto. Vocês já viram uma casa assim? Casa flutuante? Então, vamos lá. A partir da página 64 agora. Quem mora aqui? Na sua opinião, por que todas as pessoas precisam de um lugar para morar? Então, aqui você vai responder oralmente, tá bom? Pode responder oralmente, só com a fala. Por que é que todas as pessoas precisam de um lugar para morar? Por que você acha que todas as pessoas precisam de um cantinho? Então, vamos lá. Ó, todas as pessoas precisam de um lugar para morar onde possam descansar, alimentar-se, proteger-se e conviver com familiares e com amigos. Olha um trechinho aqui, ó, da cançãozinha Se Essa Rua Fosse Minha. Uma poesia também, né? Se essa rua fosse minha, seria toda colorida. Teria casa amarela, casa vermelha, lilás, azul e laranja. Teria casa verde, porque o verde é a cor da esperança. Eduardo Amos, Se Essa Rua Fosse Minha. Uma poesia, né? Aqui. Então, olha que bacana. Uma rua com muitas casas. Legal, né? Agora, ó, olha o que tá pedindo para vocês fazerem. Sublinhe no texto o que torna a rua colorida. O que é que torna essa rua colorida? O que é que torna a rua colorida? São as cores das casas, né? Então, sublinha lá, as cores das casas. Se essa rua fosse sua, como é que ela seria? Como é que essa rua seria se ela fosse sua? Você pode responder oralmente, ou você pode também descrever a sua resposta aqui no livro. Para quem não tem um livro, pode ser no caderno, tá bom? Continuando. Observe as ilustrações e complete as frases com os nomes corretos. Para quem não tem o livro, vai estar fazendo depois no seu caderno, observe as imagens em PDF
e copia só as frases aqui no seu caderno para completar, ok? Então, observou? Agora vamos lá. Letra A. A casa de quê? É adaptada para pessoas com deficiência. Qual é a casa? A de Gabriel ou a de Carla? Verifica aí. Letra B. Alguém, ou é Gabriel ou é Carla, mora em uma casa na beira do mar. Quem que mora na casa da beira do mar? Gabriel ou a Carla? Verifica, tá bom? Agora vamos acompanhar a leitura aqui e observar esta fotografia. Há pessoas que vivem em moradias precárias, pois não têm condições de construir suas moradias de forma adequada e acabam usando o material que encontram no lugar em que vivem. Ou seja, qualquer material que seja útil para elas, para a construção das casas, elas usam, elas pegam, levam e usam para a construção da sua moradia. Existem também famílias que vivem em barcos, vivem nos barcos que encalham quando as águas do rio baixam. Olha aqui o barco encalhado e as famílias vivem aí. Então, aqui no enunciado da foto traz pra gente que isso aqui é família vivendo em condições precárias, em casa-barco, encalhada na região de Manaus, no estado do Amazonas. Uma foto tirada em 2015. Então, eles usam o barco para morar, moram em condições precárias, usam qualquer material que eles vejam que seja útil, eles usam para fazer a construção, mas não é uma construção adequada. Então, ó, vocês vão conversar com seus familiares. Por que que essas situações acontecem? Por que que você acha que acontecem esses tipos de situações? Converse aí, responda. Se quiser anotar sua resposta aqui embaixo ou no seu caderno, também pode, tá? Se não, você pode responder oralmente, só em uma conversa mesmo com os seus pais, ok? Próxima página 66. Fazendo história. A casa de cada um. Eu já tô querendo falar de história. A casa de cada um. Então, vamos lá. Ó, acompanhem comigo aqui, tá certo? Você conhece a história da sua moradia? Você conhece a história da sua casa? Acompanhe a leitura do depoimento de Dona Lucila, que durante 38 anos viveu com a família na mesma casa. Então, essa aqui é a história da Dona Lucila, a história da casa da moradia da Dona Lucila. Ó, em 1964, quando ela ficou grávida do 7º filho, ela diz aqui, ó, meu marido e eu decidimos mudar com a família para uma casa maior. A casa que escolhemos havia sido construída há 6 anos, mas até então ninguém havia morado nela. Ficava numa rua tranquila e acomodava bem a família. Tinha 2 salas, 4 quartos e um quintal enorme para toda a criançada brincar. Aos poucos fomos organizando e colocando nossas marcas nesse novo lar. 7 anos depois, fizemos a primeira reforma, pois a família aumentou. Eram 8 filhos, 5 meninas e 3 meninos, além do meu marido e eu. Nessa reforma, ampliamos os quartos e construímos um salão, pois a casa vivia cheia e os adultos precisavam de um lugar para receber os amigos. Conforme os anos iam passando, a casa foi sendo modificada. Os filhos foram, alguns voltaram. Chegaram os netos, os bisnetos, até que,
em 2002 foi vendida. Hoje, quando passo em frente a ela, parece que ouço as risadas e as conversas que durante tanto tempo encheram a casa de vida e alegraram meu coração. Esse é o depoimento de Dona Lucila, especialmente para esta obra. Então, essa aqui era a casa, ó, foto da casa da Dona Lucila. Essa foto aqui, ó, foi tirada lá em São Paulo em 1964. Então, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sublinhar, passar o risquinho embaixo. Vou sublinhar aqui nesse texto, tá certo? O trecho que explica por que a família mudou de casa em 1964. Tá aqui, ó. Aqui em cima, tá? Por que a família mudou de casa? Encontra esse trecho e sublinha, tá certo? Continuando, número 2. Que tipos de marca uma família deixa na casa em que vive? Analisando o texto aqui, o depoimento da Dona Lucila, você consegue responder. Quais são os tipos de marca que uma família deixa na casa em que vive? Se você não conseguir responder sozinho, peça ajuda para o seu papai e sua mamãe para fazer com base na casa de vocês, na família de vocês, na família dos avós, tá? Na casa dos avós, por exemplo, tá? E aí vocês respondem bem bonito aqui. Com a ajuda de um adulto, escreva no caderno um texto sobre sua moradia e sua família. Siga as orientações do seu professor. Então, as orientações que eu passo para vocês vocês vão descrever tudo de acordo com aquilo que vocês quiserem, tá bom? Não vou deixar muita coisa difícil para vocês fazerem. Só quero que vocês colocam quando que mudou para essa casa, quantos anos que vocês moram nessa casa, tá? Se você, aluninho da professora Vanessa, quando nasceu, já nasceu aí nessa casa, certo? Já nasceu nessa casa no sentido assim, nasceu, né, e depois já foi para essa casa. Ou se vocês moravam em outra casa e depois foram para essa, então vocês descrevam tudo certinho, tá bom? Agora na 4, observe as fotografias, ó, fotografia 1, fotografia 1 e fotografia 2. Descrevam, observem aqui para poder responder as questões, tá? Então, ó, essa primeira foto é lá na Rua dos Andradas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1890, faz tempo. A foto 2 é em